após o término da minha aula, eu irei juntar todo o material, todos os slides, vou juntar as referências, vou juntar... na verdade, acho que a gente vai editar um pouco os vídeos, porque estava bem ruinzinho, né? No primeiro dia, e aí ficou muito extenso, esperando voltar à internet, enfim. Então, nós iremos editar o vídeo, e aí eu envio tudo isso para vocês. O acesso é vitalício, né? Porque estará com vocês mesmo, mas quando nós tivermos a plataforma do DNA School atualizada, com as aulas lá dentro, como vocês já foram participantes da primeira turma, vocês terão acesso lá também. Beleza? Bom, eu não estou vendo vocês, porque eu só estou com uma tela aqui, então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou me dar algum recado, peraí. Aí vocês podem abrir o microfone e me falar, tá? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Oi, Luma, boa noite. Luma, eu estava falando para o pessoal que eu estou só com uma tela, então eu não vou conseguir ver os comentários. Se tiver alguma dúvida, por favor, abre o microfone, pergunta ou me pergunta no final. Ok, obrigada. Desculpa entrar agora, mas é que eu também acabei de chegar. Fui pegar água antes de entrar. Fica tranquila. Olha que engraçado, começando às 7h30, o pessoal fica corrido. Quando a gente fez antigamente, que se chamava DNA Academy, a gente começava às 6 da tarde, e eu falei, 6 da tarde não dá, todo mundo está trabalhando ainda, vamos tentar às 7h30. Mas parece Imagina, que todo mundo ocupado. Eu tenho... Não, porque eu tenho diferença de fuso, eu estou uma hora mais cedo que vocês, verdade, entendeu? Verdade. Então, eu ainda fico nessa correria. Mas obrigada, estou aqui. Não, beleza. Bom, então hoje nós temos o módulo 4 da primeira turma do DNA School, que trata sobre a aplicação do laudo na prática clínica. Eu acho interessante contar um pouquinho, eu sei que como eu me reuni com todos vocês, eu já mostrei o laudo, né? Mas alguns vieram antes de termos esse laudo com a cara nova, então acho importante revisar, tá? Lembrando que, como é que acontece o nosso mapeamento genético, né? Então, o paciente, ele vai coletar a amostra genética via swab bucal. É importante que ele esteja com os dentes escovados e em jejum durante 30 minutos, tá? Esses dias eu estava até conversando aqui e o pessoal falou, mas precisa mesmo estar em jejum? Precisa, porque o resíduo do alimento fica coletado junto com a amostra, e na hora que você coloca aquilo no sequenciador, ele, se não tiver intacto e perfeito, a máquina não consegue ler. Então, frisem isso para os seus clientes, tá? Porque a gente faz a recoleta, não tem custo para a recoleta, mas demora mais ainda, porque chega lá no sequenciador, tem que fazer a recoleta da amostra, então, tipo, o prazo que a gente entrega o laudo acaba dobrando se acontece isso. Bom, e aí, qual que é o próximo passo? Colocamos dentro do sequenciador. O sequenciador é uma máquina grandona, e para ela funcionar, ela precisa de um chip. E esse chip que nós utilizamos é o chip da Illumina, e a tecnologia que usamos para descobrir essa quantidade dos SNPs, que o professor Euclides explicou ontem, se chama microarray, ou microarray, tem gente que fala, tá? É o padrão ouro para esse tipo de genotipagem. E aí, nós identificamos 790 mil SNPs. Ontem o professor Euclides falou um número menor, mas como ele fica mais na parte científica do laboratório, ele não estava atualizado, mas nós atualizamos o valor das análises e, atualmente, então, nós conseguimos descobrir 790 mil SNPs. Porém, desses 790 mil SNPs, nós não temos tantas informações científicas que sejam confiáveis. Ainda não deu tempo da comunidade científica estudar tudo. Então, desses 790 mil, nós pegamos os que têm mais veracidade científica, os que já foram utilizados em melhores estudos, e aí nós trazemos para o nosso laudo, tá? Uma coisa interessantíssima que nós desenvolvemos aqui, eu sei que hoje em dia tem outras empresas fazendo, mas desde o começo do semestre passado nós já estávamos apresentando o laudo dessa maneira. É o PRS.
que é score de risco poligênico, tá? Isso aumenta muito a confiabilidade do laudo. Por quê? Vejam bem, aqui, ó, em seus genótipos, nós temos uma lista grande, né? Inclusive, existem algumas características que têm até mais genes. Opa, peraí, que eu tenho que aprovar aqui. Existem até mais genes que são considerados para fazer esse cálculo poligênico. E aí, antigamente, nós apresentávamos SNP por SNP. E aí ficava uma coisa assim muito difícil do profissional de saúde entregar para o paciente e até para o próprio paciente entender qual que é o risco dele, se é alto, médio ou baixo, né? Então, nós desenvolvemos essa ferramenta que faz um cálculo estatístico. Então, se eu tiver, sei lá, uma característica que analisa 12 SNPs, ele vai ver qual que é o impacto desse SNP. Se ele for de alto impacto, na hora de colocar lá na soma para fazer a média, ele vai dar um peso maior para esse SNP. Então, pode ser que esse daqui tenha mais influência do que esse daqui. Então, na hora de calcular esse nosso sistema, que nós desenvolvemos através de um sistema de bioinformática aqui, ele consegue fazer essa média ponderada e a coisa fica muito mais fácil de entender e com muito mais confiabilidade científica do que entregar 2 ou 3 SNPs para cada condição, tá? Então, esse resultado que vem aqui no nosso termômetro é o PRS propriamente dito, score de risco poligênico. Este resultado ele pode vir apresentado assim como uma porcentagem ou como alto, médio ou baixo, depende do que os estudos que nós utilizamos usam também. Então, nós replicamos isso, né? A parte do o que preciso saber aqui é uma breve explicação da condição, então, quando o cliente recebe isso daqui, ele consegue entender um pouco sozinho, tá? A parte do efeito aqui na listagem dos genótipos, basicamente, nós desenvolvemos essa linha de pensamento aqui, pensando que seria didático, tá? Eu acho que funciona, eu explico, quando eu vou atender uma consulta no particular, eu explico isso aqui para o paciente. Quando for homozigose, pode ser 1 ou 3 bolinhas, tá? Quando for heterozigose, é mais flexível, depende do risco do SNP. Mas, basicamente, a homozigose é o mais preocupante. Ou é muito bom ou é muito ruim. Mas, essas 3 bolinhas aí, elas são referentes a cada genótipo, a cada SNP, né? Então, lembrando que, apesar disso ser muito importante, a maioria das orientações que nós encontramos na literatura fala de SNP por SNP, o que você faz de cuidado com o paciente. Mas mais importante do que isso é olhar para o score de risco poligênico no total, certo? Mas, de qualquer maneira, eu acho legal vocês explicarem para o paciente, para ele ter autonomia de pegar o laudo sozinho na casa dele e conseguir entender, né? Fazemos uma comparação populacional e mostramos o grau de confiabilidade científica. Essa parte aqui é uma coisa bem legal, nós temos bastante orgulho de mostrar, e é o que demonstra como é que foi escolhido esse combo aí de SNPs que nós estamos mencionando. Se foi um N grande o suficiente, se ele foi analisado por tempo suficiente, se é um DWOS, que é aquilo que eu comentei ontem, se é um estudo de ampla associação genômica, dá para eu extrapolar um estudo que foi feito na Europa para outras populações? Esse SNP se comporta da mesma maneira num outro padrão de ancestralidade, por exemplo? Então, isso daqui é muito legal, muito importante, e é um grande diferencial que vocês estarão entregando para o cliente de vocês enquanto fizerem a genotipagem com a DNA Club. A Dica Club fui eu que escrevi, é um primeiro acolhimento ali com o paciente, é só para ele não se sentir desamparado quando ele vê que pode ser que tenha alguma alta propensão. Então, para tal propensão, procure tal profissional de saúde. Mas é uma coisa bem sucinta, não substitui o aconselhamento genético, não substitui a conduta que você vai ter como profissional, certo? E essas referências aqui são as principais. Provavelmente tem mais algumas, mas por uma questão de espaço, diagramação da página, nós colocamos as principais ali, já estão mastigadas. Muitas das referências que nós usamos aqui no DNA School também são as referências dos laudos. Então,
eu indico fortemente que quando vocês receberem a lista do referencial teórico, vocês deem uma olhada, pelo menos aí, nos resumos dos papers. A página de resumo, nós incluímos recentemente, alguns de vocês já viram. Isso daqui eu acho que é uma mão na roda para montar a estratégia de cuidado do seu paciente, tá? Porque o laudo, ele tá gigante, a gente inclui cada vez mais características, nós temos orgulho disso, nós conseguimos atender uma gama de profissionais de saúde que querem usar o laudo para algo específico e ainda assim entrega um valor maior para o cliente. Mas eu entendo que ficam várias páginas, e aí, na hora de você montar a estratégia, ou até mesmo de atender o seu paciente ali no tete-a-tete, vai na página de resumo e dá uma olhada no que apresenta alta propensão, ou até média, não sei. Quando eu vou atender, eu tento separar 10 pontos de atenção que eu vi que o meu paciente tem de propensão genética. E aí, ao longo da consulta, eu consigo entender se existem demandas um pouco mais importantes, e aí eu só vou tratar, sei lá, 3 pontos de atenção, ou se esse paciente não precisa de muito cuidado, só está fazendo uma manutenção ali da alimentação, e aí dá para eu já abordar todas as propensões que ele já tem, pensando em prevenção imediatamente, tá? Então, usem a página de resumo a favor de vocês. Bom, dito isso, todos os resultados de propensão genética que nós conseguimos detectar com o exame da Club, eles acontecem por conta dessa cascata aqui. Então, nós temos... Isso aqui é tudo que o professor Euclides falou, basicamente. Nós temos a célula, o núcleo, dentro do núcleo todo o material genético, onde vai acontecer aqueles 1000 processos que foram mencionados anteriormente, e que, basicamente, irão mandar alguma coisa acontecer no nosso corpo. Eu gosto de explicar assim, o DNA é como se fosse um processador, e ele é quem determina o que vai acontecer. De que maneira que aquele hormônio vai funcionar? De que maneira que aquela célula vai abrir tal receptor? Ou fechar? Não sei. Então, isso aí vai acontecer nos processos que nós já conhecemos do DNA. Então, na hora da tradução, principalmente, que o bicho pega. Então, assim, o cuidado com o paciente, quando você usa o teste genético, ele está ali para, literalmente, você trabalhar com prevenção. Então, você vai trabalhar com prevenção na hora da expressão gênica. Não tem muito o que fazer antes disso, né? Antes da expressão gênica, não tem muito como a gente mexer nos processos naturais do corpo. Isso eu acho, inclusive, interessante de mencionar aí, né, com o probleminha que nós, nutricionistas, tivemos nas semanas anteriores com aquela, não sei se é uma blogueira, não vou saber explicar, só sei que deu uma polêmica por conta do Big Brother, eu não assisto, mas basicamente a blogueira, acho que é a esposa de um dos caras que estava lá dentro, não sei, ela começou a falar que existia uma dieta que zerava os genes. Então, tipo, tremenda falta de conhecimento isso, né? E eu não consigo ler. Você não quer abrir o microfone? Não, eu ia falar, a Maíra Card, né? Ela, não sei se ela é nutri, mas ela faz coach de alimentação, de nutrição, alguma coisa assim, essas coisas de artista, lá. né? É isso. Aí eu li sobre isso também, aí até vi outras reportagens que ela estava dando umas dicas assim, meio tipo 10 dias sem comer nada, de jejum, algumas coisas meio assim, né? Sim. Eu li mais ou menos sobre isso sem aí. condição. Não sei se é sobre isso que você está se reportando. É isso aí mesmo, mas aí no meio, ela não é nutricionista, o Conselho Federal e Regional de Nutricionistas já fez aí várias petições para banir a conta dela, porque ela acaba dando essas orientações e isso é extremamente problemático, porque ela é uma formadora de opinião, então isso traz um risco de Já saúde pensou mandar uma pública. pessoa ficar 10 dias sem comer? Uma pessoa normal que trabalha, que estuda, que tem... Meu Deus, a pessoa, né? Absolutamente sem condição. E aí, eu faço o paralelo com o nosso produto. Hoje em dia, você abre qualquer página de Instagram, tem uma propaganda ali de teste genético. Qualquer página de Facebook, Pinterest, YouTube, todo mundo está falando disso, né?
Mas então eu acho que é importante a gente entender que a conduta do profissional de saúde, ela vem depois dessa fase aqui, né? Então, ou até um pouquinho aqui, mas nunca daqui para trás, porque não tem o que fazer, a gente não vai zerar nenhum gene aplicando nossos conhecimentos da prática clínica. Bom, dito isso, acho importante mencionar que quando eu venho falar um pouco da prática, né? Eu sei que existem outros tipos de profissionais aqui, mas eu acabo puxando um pouco para o lado da nutrição, porque é a coisa que eu tenho mais afinidade, e é o que eu trabalho no meu dia a dia. Porém, eu entendo que a maneira que você vai estudar, a maneira que você vai montar um protocolo é muito semelhante. Então, eu acho que dá para a gente trocar essas figurinhas. Mas é preciso entender que, então, a genômica nutricional ou qualquer outro tratamento de saúde que seja baseado na genômica é fundamental para você conseguir individualizar ao máximo, né? Aqui na DNA Club nós usamos o termo hiperpersonalização. Então, eu entendo que essa é uma demanda do mercado. Hoje em dia os pacientes já sabem que existe dieta de gaveta, que existe cosméticos que são prescritos todos iguais para qualquer tipo de pessoa, e a população não quer mais isso. Hoje em dia a população tem muito acesso à informação e sabe que todo mundo é diferente, então não adianta você ter a mesma conduta igual para todo mundo. E além disso, o mercado pede isso, né? Então, quem não se adaptar, quem não aprender a usar essas estratégias, vai ficar para trás. Eu sempre comento que eu estava dando uma olhada numa matéria de um produto que se chama DNA Nudge. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que ele foi lançado na Dinamarca. Sabe aquela Mi Band da Xiaomi, que marca os batimentos? É tipo uma pulseirinha, assim, né? Essa DNA Nudge é igual isso. É uma pulseirinha, é uma Smart Bracelet, acho que chama. E ali tem os seus dados brutos do seu genoma. Então, você chega no supermercado, você escaneia o alimento com a pulseirinha, e ali ele fala se aquele alimento está dentro do que é bom para você, se está calculado na sua dieta, se você consegue absorver aquilo bem ou mal, se você vai ser alérgico àquilo. Tudo baseado... Claro que o profissional de saúde, para desenhar aquilo lá, ele coloca outras informações, né? Mas o início da inteligência artificial da DNA Nudge é o dado bruto do genoma. Então, assim, uma hora isso vai chegar aqui para a gente também, então é importantíssimo que nós saibamos trabalhar com isso. Por isso eu fico muito feliz de ver profissionais como vocês numa quinta-noite ouvindo falar disso. Bom, e apesar de ser extremamente importante aí para o mercado, eu acho legal também a gente relembrar que é de responsabilidade do profissional trazer essa individualização do tratamento. Por exemplo, ontem, quando o professor Euclides estava explicando sobre a varfarina, toda vez que acontece algum problema de saúde com algum indivíduo por uma prescrição errônea do medicamento, é porque aquilo não foi individualizado, não teve esse pensamento tão sensível em relação ao que aquela pessoa realmente precisava. Então, nós vamos utilizar as informações genéticas para afunilar mais ainda esse tratamento e deixar a conduta mais eficiente, porém, continua se usando das mesmas estratégias de sempre, uma coisa não exclui a outra. Extremamente importante tratar o indivíduo como um ser que teve uma história ali, que vive em tal ambiente, e não é só o dado genético dele que vai determinar a sua conduta, né? Então, estilo de vida, histórico de saúde, se tem ou não tem desbiose intestinal, adianta você ofertar a suplementação que vai ajudar a modular tal coisa, você não vai conseguir absorver? Não adianta. Então, é importante colocar tudo isso na balança. Bom, e aí chegamos, então, no tópico que eu acho que é o maior drive para esse produto que nós estamos criando, que é o ecossistema de saúde, as parcerias, enfim. A maioria dos clientes, eles chegam para fazer um mapeamento genético já falando de nutrigenética, né? Então, assim, só para situar, a nutrigenética é a maneira como a sua genética, como o seu genoma, influencia na recepção, metabolização e digestão dos alimentos.
certo? E a nutrigenética é a parte que é mais abordada nos laudos. Por exemplo, quando você tem uma deficiência de absorção de vitamina A, ou de folato, ou de vitamina B12, provavelmente é porque o seu DNA ele se replicou e se transcreveu de uma maneira que dificulta o processo de funcionamento da enzima que absorve essas vitaminas. Então, isso daí é um tópico de nutrigenética. E aí, o foco de estudo da nutrigenética é basicamente, então, como você vai absorver os alimentos e compostos bioativos presentes nesses alimentos, não somente macro e micronutrientes, certo? E, claramente, tudo que é colocado devido às alterações nutrigenéticas acontecem ali pelos mecanismos de polimorfismos de nucleotídeo único, certo? Então, a gente pode chamar de mutação. Eu sei que o professor Euclides já disse que o polimorfismo é um pouco mais atualizado, mas eu acho que em consultório, quando a gente fala mutação, o paciente entende melhor. Então, fica entre nós aqui que a gente já sabe essa diferença. Bom, e aí, em contraponto à nutrigenética, nós temos a nutrigenômica, que é a influência da alimentação em diferentes vias metabólicas e como é que isso vai influenciar o perfil de saúde e doença do paciente que está ali na sua frente, estado nutricional, enfim. Então, a nutrigenômica, eu acho que é a parte de colocar a mão na massa. Ela não vai chegar a zerar o DNA, como falamos aqui anteriormente, mas ela, com certeza, consegue aumentar ou diminuir uma expressão, certo? E aí, aqui nesse slide eu coloquei foco da atuação. A nutrigenética é foco do estudo, né? Então, o foco da atuação da nutrigenômica seria como é que você vai estimular o consumo de um nutriente para que ele tenha efeito na expressão gênica. E aqui o que a gente visa mais são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, vocês vão ver que tem essa sigla aí várias vezes, CBA, compostos bioativos. É o que realmente faz efeito numa atuação que considera nutrigenômica. E aí, a nutrigenômica ela pode ocorrer por dois mecanismos, direto ou indireto. No mecanismo direto, entenda que é um composto bioativo que vai se ligar a um receptor nuclear ou fator de transcrição, regulando, assim, a expressão gênica. Por exemplo, vitamina A e D ali, que você coloca numa quantidade um pouquinho maior. Ela tem um efeito bem interessante. Por exemplo, a vitamina D, quando o paciente... Vamos tomar aí o exemplo da diabetes, que é uma coisa que a gente fala bastante. Quando o paciente, ele já leva um estilo de vida que determina uma propensão a ter diabetes, então ele já tem aquela alimentação bem suspeita, assim, já tem uma alta ingestão de açúcar refinado, come poucas fibras, já tem um excesso de peso, e aí você vai lá no teste, o risco poligênico dele para ter diabetes está em, sei lá, 86%. Meu, isso daí é um fator preocupante. Então, claro que a gente tenta validar com os exames bioquímicos e se a vitamina D desse paciente estiver baixa, a chance dele desenvolver uma diabetes é muito maior, né? Então, para vocês terem ideia, a vitamina D, como é que ela funciona? O controle do calcitriol. O calcitriol é a forma ativa, né? Que a vitamina D atua no nosso corpo. Ele auxilia na regulação do DNA, bem especificamente naqueles genes e polimorfismos que compõem o risco poligênico mencionado no laudo. A dimerização do receptor de vitamina D com o receptor do retinoide é fundamental para reduzir o risco. Eu tô lendo aqui, porque é muita palavra, não decoro. E como é que ele faz esse mecanismo de proteção em relação à nutrigenômica aí? Bom, então, quando o calcitriol ele está em quantidades adequadas, funcionando, ele vai lá e ele consegue suprimir a transcrição de NF-kappa-beta, certo? Que é uma citocina inflamatória, e aí isso evita que o paciente tenha um excesso
de sinalização para TNF-alfa, interleucina 1, 6 e 8, e as ciclooxigenases que serão expressas, né? Tudo isso é um monte de palavra feia, né? Mas a gente sabe que quando elas começam a atuar juntas, elas diminuem ali a funcionalidade de GLUT4, diminui o uso da insulina, na verdade, diminui o uso não, né? Começa a parar de fazer efeito. E aí o paciente não consegue mais jogar açúcar para dentro da célula, vive com hiperinsulinemia, e aí esse cara está inflamado e ele já tem a propensão genética, então, assim, não dá para faltar vitamina D para esse paciente, entendeu? Ao passo que, se ele tiver uma suplementação ali supervisionada, conseguir tomar sol direitinho, conseguir mudar um pouquinho o padrão alimentar, incluir os alimentos que são fonte dessa vitamina mais vezes no dia, é muito possível que ele consiga não desenvolver essa diabetes, ou até mesmo se já tiver um quadro inicial ali, ele consegue reverter. Então, o mecanismo direto da nutrigenômica é, assim, algo que eu acho que pode fazer diferença na qualidade de vida de muitos pacientes. Então, estudem isso. Não existe nenhum material que vai entregar tudo isso mastigado. Tipo assim, para você ter uma boa ação de nutrigenômica para tais alelos, você tem que ter tal tipo de alimento na dieta, ou tal tipo de suplementação. A gente tem os guias ali, mas não tem quantidade definida, não tem horários definidos, é meio que você que vai montar isso junto com o seu paciente. Bom, e aí, outro ponto interessante é o mecanismo indireto da nutrigenômica, né? Então, existe uma cascata de sinalização celular que vai promover ou inibir a translocação de um fator de transcrição ao núcleo. E aí, você regula a expressão do gene. Então, é uma coisa um pouquinho mais de longe, mas que também faz efeito. Bom, eu trouxe alguns exemplos de como é que a gente pode pensar nessas aplicações, tá? Então, veja bem, quando a gente fala em inflamação, a gente pensa em lipossacarídeos bacterianos, TNF-alfa, espécies reativas de oxigênio, antígenos, enfim. Isso daqui eu acho que a gente pode extrapolar um pouquinho lá para o cuidado na estética, diminuir danos oxidativos, enfim. Bom, quando o NF-kappa-beta, então, é um fator de transcrição que ativa a expressão dos genes que codificam proteínas com ação pró-inflamatória. Então, se o seu paciente, ele apresenta lá no build-DNA, por exemplo, nós temos, então, esse painel ali de aumento de danos oxidativos e é um pouquinho mais direcionada para a saúde da pele e saúde dermatológica, né? Então, quando você vê que o seu paciente, ele já tem uma superexposição ao sol, ele é tabagista, ele faz uso de álcool, não tem uma dieta muito saudável, e ainda tem essa propensão, certeza que isso vai acontecer. Então, nós pensamos em orientá-lo com compostos bioativos que consigam trabalhar no meio dessa cascata aí. E aí, veja que legal essa imagem que fala da curcumina, né? A curcumina, eu acho que é o composto bioativo mais famosinho na nutrigenômica, mas eu achei essa imagem, ela é muito legal para a gente explicar. Então, basicamente, quando a célula, aliás, quando a nossa informação genética determina um aumento na produção de NF-kappa-beta, a curcumina, ela meio que interrompe aqui, ela fosforila as moléculas que farão essa sinalização. E aí, ela meio que barra essa produção de citocinas inflamatórias. Isso acaba se expandindo para outras, né? TNF-alfa, interleucina, enfim, todas aquelas ali que eu já mencionei. Então, o mesmo mecanismo da curcumina, quando ele consegue barrar esse aumento das citocinas inflamatórias, ele também é realizado pelas isoflavonas, catequinas, quercetina, sulforafano, que é o famosinho do brócolis, capsaicina da pimenta, resveratrol da uva,
Enfim, a própria coenzima Q10, que todos os meus pacientes adoram tomar aquele negócio. Não sei se acontece aí com vocês também. Mas, basicamente, são esses os mecanismos. Claro que eu estou dando aqui um exemplo pequenininho, existem muito mais coisas, mas eu acho legal essa imagem dessa célula para a gente entender em que raio de momento que a alimentação, um tratamento estético ou uma suplementação preventiva vai conseguir fazer essa modulação da expressão gênica. Outro exemplo aqui é o da vitamina D, o licopeno, vitamina E, vitamina C. Então, todos os compostos bioativos, vitaminas, minerais que nós sabemos que apresentam um fator anti-inflamatório maior, eles regulam essa expressão gênica aí dos danos oxidativos. E é uma regulação por óxido-redução, certo? Bom, olha que legal essa daqui. Falando ainda de inflamação, né? Ômega 3, famosérrimo. Mas, basicamente, o perfil lipídico favorável da alimentação, ou seja, através da suplementação, auxilia na modulação da expressão gênica, porque ele atua ali nos receptores de membranas acoplados à proteína G. Também existe alguma interferência ali com a sinalização de proteína C reativa, então bloqueia a ativação dos receptores Toll-like receptors, né? Receptores Toll-like, na verdade. E aí, a gente consegue inibir essas vias inflamatórias. Então, quando a gente enxerga que o paciente já tem a propensão genética a aumento de danos oxidativos, esse dado está lá no BILT, mas aqui na minha cabeça eu consigo extrapolar isso para outras vias também. A osteoartrite, por exemplo, ela também é uma inflamação, né? Então, quando a gente vê que o paciente tem esse tipo de propensão, a gente precisa caprichar nos compostos bioativos que vão combater isso. Claro que para cada tipo de propensão genética existem as estratégias mais específicas, mas eu gosto muito de mencionar a informação porque eu acho que está envolvida em todos os processos, né? Essa imagem aqui eu peguei de um e-book, eu vou mandar para vocês também nas referências. Mas olha que legal. Isso aqui é relacionado a diabetes mellitus tipo 2. Então, aqui na primeira coluna, o alvo, fala-se sobre a citocina, o marcador inflamatório, né? E o que ele faz? Então, por exemplo, NF-kappa-beta, mediador de processos inflamatórios. Essa é a ação dele. Qual que é o composto bioativo que você vai conseguir modular aquilo ali, igual eu mostrei naquela foto da célula? Apigenina, berberina, curcumina, galato de epigalocatequina. Então, são coisas que a gente está ficando ali mais familiarizado. Mas não é tudo que vai ser colocado dentro de uma cápsula. O paciente não vai tomar suplementação o dia inteiro, né? Então, a gente consegue extrapolar isso para alimentos-fonte. Então, todos esses compostos aí, eles poderão ser encontrados na salsinha, na pimenta, no açafrão, no chá verde, enfim. Eu acho muito legal a gente mostrar esse esquema de tabelinha para o paciente quando ele está ali na nossa frente. Isso é uma coisa que faz o paciente entender por que ele está pagando um valor pelo tratamento dele, seja um tratamento medicamentoso, nutricional, estético, enfim. Eu acho que quando a gente coloca algo que é mais da realidade dele, na frente dele, fica mais fácil dele entender, e não só para ele entender o valor que ele está gastando ali com o tratamento, mas para ele também levar a sério e ver que, na verdade, o teste genético é para ser acessível, é para trazer autonomia para esse paciente entender o que ele vai precisar prevenir para que ele viva com mais longevidade e com mais qualidade de vida. Então, é uma dica aí que eu deixo, mostrar esse tipo de informação mais palpável. Falar, você comer fruta cítrica, você consegue modular isso daqui. É claro que não é para você contar mentiras para o paciente, né? Mas, assim, dê exemplos que ele sinta que são coisas da realidade dele. Já falando
manipulação, veja bem que legal. Dá para a gente fazer fórmulas mágicas, né, relacionado à manipulação de fitoterápicos. Eu montei essa tabelinha aqui e são informações do nosso laudo, né? Então, por exemplo, ali no risco poligênico de alto colesterol total, esse SNP aqui que eu estou mencionando, ele é o de maior impacto, tá? Claro que você vai olhar para a porcentagem lá do risco poligênico, mas se você vê que esse cara tem esse tipo de genótipo, para esse SNP, ponto de atenção. Então, fica aí o exemplo de como montar a estratégia de manipulação para esse paciente. Claro que se o paciente fala, não quero gastar com suplemento, beleza. Então, vamos pesquisar aí qual que é o alimento que tem isso e vamos pôr na dieta. E, claro, né, lembra que o professor Euclides estava mostrando a SNPedia, aí falou do NCBI, enfim. O NCBI é a mesma fonte de onde saíram essas informações. Então, vocês que não são nutricionistas, na hora que for atender um paciente com teste genético, quiser montar uma estratégia mais direcionada para o tipo de cuidado que você oferece, é o mesmo caminho. Busca lá estudos de ampla associação genômica, preferencialmente, né, que demonstrem, a gente fez tal tipo de tratamento, usou tal tipo de enzima, usou tal tipo de composto tópico e funcionou para tal genótipo. E aí vocês montam as suas próprias estratégias. Mas eu deixo o pedido de que vocês sempre vejam se esse estudo que será usado para embasar a conduta é de boa confiabilidade científica. Aqui nós temos, eu que montei isso aqui também. Então, muita coisa, né? Então, quando a gente vê ali um teste genético, um monte de genes, NIP, então, pelo amor de Deus. Então, eu acho que para facilitar a montagem da estratégia, a gente pode separar em categorias. Por exemplo, se eu quero tratar aqui, eu estou vendo que meu paciente tem um problema de saciedade, então eu vou pensar nos genes e polimorfismos envolvidos relacionados com sinalização de neurotransmissores e hormônios, talvez, ou até mesmo estilo de pensar lá do Mind, né, relacionados a equilíbrio de fome e saciedade. Então, são esses os genes aqui. E aí, eu coloquei a estratégia aqui, mas isso daqui é coisa minha, eu que montei. Vocês podem fazer isso também aí vou mandar esse material, se quiser pode aproveitar, já foi tudo estudado, validado, mas eu achei, para mim, funcionou bastante colocar como alvo grupos maiores. Então, por exemplo, fígado, intestino, enfim, ao invés de ir característica por característica. Bom, então, resumindo toda essa minha falação aqui, o tratamento do paciente que chega para nós com o teste genético, ele precisa ser um combo de estratégias que serão definidas de acordo com diversos momentos do seu atendimento, tá? Então, continuamos fazendo antropometria, entendendo qual que é o estilo de vida desse cara, se ele trabalha de dia, se ele trabalha de noite, se ele dorme bem, se ele bebe toda semana, enfim. Olhamos bastante os sinais clínicos, por exemplo, o paciente tem seborreia, aquela descascadinha que dá aqui do lado do nariz. Isso daí provavelmente é deficiência de vitaminas do complexo B. E aí a gente vê que ele já não tem lá, aliás, que ele tem um alto risco a não absorver tais vitaminas. Então, aí se o sinal clínico dele está me confirmando isso é um ponto de atenção, vou tratar isso. Analisamos os exames bioquímicos, claro, hemograma, exames hormonais, o que tiver aí, né? De repente tem um exame de imagem para constatar uma esteatose, por exemplo. Não que nós possamos fazer isso, mas a gente consegue identificar o diagnóstico, né? Eu continuo usando o rastreamento metabólico, que mostra para mim qual que é a chance desse paciente ter uma hipersensibilidade, enfim. Analisamos o histórico familiar também, apesar de existir a recombinação que o professor Euclides explicou anteriormente, é importante a gente considerar isso, né? Então, os pacientes que tiverem essas informações,
acho legal coletá-las. E, claro, eu sempre bato nessa tecla que é também avaliar a conduta alimentar desse paciente, de cultura alimentar, quer dizer, porque pode ser que esse cara não queira consumir nada que você viu que ele precisa consumir de acordo lá com o teste genético dele. E ele não demonstra ter um hábito alimentar que vai suprir essas necessidades. Então, a gente precisa considerar tudo isso antes de definir se a prevenção que nós descobrimos que faremos de acordo com o teste genético será via tratamento medicamentoso, suplementação, fitoterapia ou alimentação. Então, englobando tudo isso, eu acho que a conduta nutricional, a conduta de tratamento que você vai ter com o seu paciente, mesmo que não seja nutricionista, será bastante assertiva, tá? Vou contar um exemplo aí. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma dificuldade de hipersensibilidade. Então, achava que tinha alergia de tudo, né? E aí, essa paciente, ela chegou para mim, já tinha excluído glúten, já tinha excluído amendoim, já tinha excluído peixe da dieta, enfim. E ela continuava consumindo alimentos sem lactose. Iogurte sem lactose, requeijão sem lactose, leite sem lactose, enfim. E aí, ela mantinha os sintomas alérgicos, né? E aí nós rodamos lá o teste dela e demos uma olhada num SNP que fala sobre intolerância à galactose. E ela tinha esse SNP. Ele não está hoje em dia no laudo, porque não tem estudos suficientes para mostrar que aquilo é relevante, mas por todo o histórico clínico dessa paciente, a gente entendeu que provavelmente era isso. Para quem não sabe, a lactose é um açúcar grandão, e aí quando você compra um produto sem lactose, na verdade, a lactose está ali cortadinha em duas moléculas, glicose e galactose. E aí o problema dessa paciente não era a lactose, era a galactose. Então, por mais que ela continuasse consumindo a vida inteira esses alimentos sem lactose, ela continuaria tendo problemas de digestão. E problema, claro, né? Ela não chegava a ter uma reação alérgica forte, mas ela tinha ali uma intolerância. Tinha sempre uma estimulação de inflamação para essa paciente. Então, possivelmente, sem essa informação do teste genético, ia demorar muito mais para algum profissional de saúde falar para ela, ó, para de consumir até isso. Enfim, então, eu acho que é importantíssimo a gente avaliar o paciente como um todo, mostrar para ele que genética não é destino, né? Então, assim, isso só aumenta um pouquinho o rol de informações coletadas durante uma consulta e um tratamento. Bom, e finalizando, eu sou apaixonada por essa imagem aqui, faz a conotação com aquela velha didática da academia de nutrição, né, que é o prato, mas hoje em dia, quando falamos sobre prevenção de saúde, medicina 4P, medicina preventiva, nós precisamos olhar para o paciente, então, de uma maneira bem completa. Então, a gente vai olhar para microbiota, para se vai ter uma abordagem nutrigenômica, quais são os hábitos alimentares dessa pessoa, qual que é o histórico de comportamento alimentar dele, se pratica atividade física ou não, como é que está o perfil hormonal desse cara, entender o fenótipo dele, e acho que mais para frente vai estar mais fácil ainda da gente de usarmos a metabolômica a nosso favor. Hoje em dia é muito caro, mas eu acredito que só de ter o teste genético de uma maneira mais acessível para todo mundo e com profissionais de saúde aprendendo a usar isso em massa, a gente está se aproximando ali, né? Então, eu encerro aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado muito na cabeça de vocês. E, como eu disse, é muito difícil eu entregar uma estratégia de cuidado mastigada. Para tal genótipo você faz tal coisa. Mas eu dei aqui exemplos de como é que eu faço o manejo da minha conduta e acho que vocês conseguirão replicar isso aí nos consultórios e clínicas de vocês. Aí, vamos para dúvidas. Agora eu fechei a apresentação, eu consigo ver aqui no chat. Só tinha um boa noite, eu cheguei. Bom, podem abrir o microfone. E se vocês quiserem que eu volte algum slide, eu respondo alguma dúvida, eu estou à disposição.
Doutor Fernando está ávido pela leitura. Eu vou enviar tudo junto. A hora que você saiu da call no comecinho, eu estava explicando. Eu vou enviar o vídeo das aulas, os slides e todo o referencial teórico, tá? Eu acho que eu vou editar os vídeos, porque no primeiro dia ficou cortando muito e aí a aula ficou extensa. Mas eu mando tudo junto e caso surja alguma dúvida do referencial teórico, o professor Euclides ficou empolgado, ele colocou um monte de coisa lá no meio que ele também não falou aqui na aula. Então, se surgir alguma dúvida de leitura posterior, pode ficar à vontade. Gisele, pode falar. Oi, boa noite. Tamires, me tira uma dúvida, porque eu cheguei um pouquinho depois, com relação, por exemplo, existem alguns polimorfismos que podem ter uma ação protetora, né? E aí, nesse caso, no laudo, ele vai aparecer, por exemplo, se ele é em homozigose, tendo essa ação protetora, ele aparece com as 3 bolinhas ou com uma bolinha? Depende do impacto da homozigose, entendeu? Pode ser que ele seja protetor em uma bolinha ou protetor em 3. Então, o que você vai avaliar ali é a parte do poligênico. Por exemplo, para risco de HDL, quando é uma homozigose, mais de um lá, chegou lá no resultado do polimorfismo, que o paciente tem um alto risco a ter baixo colesterol HDL. Isso é uma coisa ruim. Mas ali vai estar identificado como alto risco, entendeu? Ele não vai, ele é um pouquinho diferente, né? Porque a gente está mais acostumado a olhar o problema. Então, eu indico que você dê uma olhada no resumo, no risco poligênico mesmo, e não fique tão apegada se é homo ou hétero, tá? Tá bom. Era só mais assim, para tirar dúvida mesmo. Sim. E o risco, esse score de risco poligênico, né, o PRS, só explica para mim um pouquinho, porque como eu cheguei um pouquinho depois, como que ele é feito? Tá. Basicamente, pega-se todos os polimorfismos que nós julgamos bons o suficiente para estarem no laudo, tá? Aí, para saber qual que é o nível de impacto dele, faz-se um cálculo lá com odds ratio. Então, toda aquela conta estatística, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tem que ter um Z-score significativo, tem que ser um polimorfismo que quem tem aquilo, em todos os estudos que foram avaliados, realmente apresentou essa condição. Mesmo que em concomitância com outros polimorfismos, todos baixos riscos, tinha um ali que era alto risco, a pessoa apresentou essa condição, isso foi replicado numa grande população, aí esse SNP é o mais alto risco. Mas pode ter também mais alto impacto, né? Pode ter também um polimorfismo que não apresentou um impacto muito forte ali, mas ele foi demonstrado num N grande. Foi demonstrado que quem tem ali uma heterozigose em tal SNP também apresentou a condição, né? Então, a gente considera que esse daí tem, tipo assim, um peso de médio para alto, tá? Bom, e isso é um exemplo, né? Ou tem aquele SNP também, que várias pessoas tinham ele em homozigose e ninguém apresentou característica, ou seja, não é muito impactante, tá? E aí, nós definimos, por exemplo, lá para obesidade, tem 30 SNPs. Nós conseguimos colocar o peso para cada um deles, e aí nós fazemos um cálculo estatístico, que fica proporcionalmente justo, e colocamos isso numa média ponderada. Então, cada SNP ali está calculado de acordo com o seu peso de impacto. E aí, nós conseguimos chegar nesse resultado final, que vai estar lá em alto, médio ou baixo, ou em porcentagem. Esse é o score de risco poligênico para cada característica, de acordo com cada genótipo. Foi clara? Sim, deu para entender. E eu queria deixar assim, eu acho que é mais uma sugestão com relação, por exemplo, porque aqui nós não somos só nutricionistas, né? Tem médico, tem farmacêutico, Exato. tem biólogo, tem vários profissionais. Se de repente, eu não sei se vocês já pensaram nessa possibilidade de uma rede de parceiros para acompanhamento. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente chega lá com o laudo completo. Aí tem a parte, por exemplo, do Life DNA, que tem a predisposição
predisposição lá para câncer, para, sei lá. A gente, enquanto nutricionista, a gente não pode dar diagnóstico, até porque não é o diagnóstico, mas e se o paciente apresenta essa, né, essa predisposição, o que a gente vai fazer? Se a gente tivesse, né, algum profissional para encaminhar, para já fazer essa prevenção, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que sim. Não, eu acho essa ideia ótima. Inclusive, ela já está acontecendo. Nos próximos meses aí, nós lançaremos um novo site da DNA Club, tá? Não vai mais existir esse site que vocês conhecem. E aí, nesse novo site, nós teremos uma plataforma que a gente está chamando de ecossistema de saúde. Não sei se ainda vai manter esse nome, mas já está sendo desenvolvido. Então, o paciente, quando ele entra lá, login e senha, ele já tem os dados brutos do genoma dele upados ali, vai ter uma área como se fosse um prontuário eletrônico, tá? E ali ele já vê os pontos de atenção dele. E aí esse cara, ele conseguirá enxergar o que ele precisa tratar, e aí ele vai lá em rede de parceiros. E aí, nessa rede de parceiros, ele vai ter indicação da clínica MIP, por exemplo, do Dr. Fernando, que é cardio, e aí se esse cara tem lá essa propensão a doenças cardiovasculares, ele já vai saber onde procurar. Inclusive, ao lado ali, vai ter várias fotinhos dos profissionais, vai ter um selinho de verificado pelos participantes do DNA School, como vocês. Então... legal. Bacana. Já está rodando, eu tô... Aliás, está rodando não, porque ainda não está no ar, né? Mas eu tenho coletado aí todas as informações, o que os parceiros podem oferecer, e a ideia é indicar todo mundo que está aqui. Legal, bacana. Beleza? E o Dr. Fernando mandou aqui uma dúvida, se podemos elaborar um aval cardiovascular personalizado. Sim, nós conseguimos fazer um laudo mais personalizado para cada parceiro, tá? Porém, nós incluímos até 5 marcadores como uma cortesia, e aí, passando disso, a gente precisa fazer um orçamento. Quero fazer tais mudanças, quero mudar a capa do laudo, quero que tira tal e tal coisa para o meu paciente não ver essa propensão. E aí, a gente conversa e consegue fazer essa personalização, sim. Só precisa de definir um orçamento e um prazo. Mas dá para personalizar, com certeza. O que mais, pessoal? Mais dúvidas? Não? Então, eu quero parabenizar, porque achei assim, bastante proveitosa essa semana inteira com vocês, né? É claro que cada um, na sua especificação, na sua especialidade, tem mais ou menos domínio, né? Eu estou basicamente adentrando o universo da saúde na parte do cuidado agora, então não tenho, nem de longe pretendo ter tanta expertise quanto vocês todos, mas é muito gratificante, né? A gente participar dessa dinâmica, né? As pessoas envolvidas com a questão do cuidado, cada um na sua área de atenção, cada um querendo ofertar o seu melhor. Então, eu acho bastante gratificante e parabenizar aí pela iniciativa. Poxa, fico muito feliz, Luma. Muito obrigada pelas palavras. Nós ficamos super contentes de já exercermos algum impacto positivo nesse seu início de carreira. Tenho certeza que você vai brilhar. E vai estar lá no ecossistema, sim. Bom, galera, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço muito a participação de vocês, foi super legal, foi super rico. Espero que tenham gostado da minha fala de hoje, dos dias do professor Euclides. Eu gostei de todos os dias. Então, encerro por aqui a primeira turma do DNA School. Vocês são players essenciais para a gente conseguir entregar tudo que a gente quer com a DNA Club. Eu costumo dizer que a DNA Club não quer entregar só um laudo, né? A gente quer entregar um cuidado para o paciente, algo que realmente funcione de maneira preventiva e eficiente. Então, muito obrigada mesmo, bom descanso, sextou, né? Quinta, quase sexta. E a gente se vê. Eu estou disponível no WhatsApp, pode me ligar, pode vir aqui na DNA visitar a gente. Vai ser um prazer recebê-los. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Até, tchau, tchau. Tchau.